A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, nossos amigos e amigas, pessoas que estão juntamente conosco nesse projeto da leitura da Palavra de Deus todo dia, amém? Até o final do ano nós vamos, temos a intenção de finalizarmos aqui de Gênesis, Apocalipse, amém? Nós vamos ler hoje 4 capítulos, capítulo 26, 27, 28 e 29 de 1 Samuel, quarto livro histórico. Nós vamos dar a nossa continuidade, amém, irmãos? Davi poupa outra vez a vida de Saul, capítulo 26 de 1 Samuel. E vieram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gessimom? Então Saul se levantou e desceu o deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gessimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha deserto. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul a Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, a Davi e Abissai de noite ao povo. Eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul. E foram-se, ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste? Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: minha voz é, ó rei meu senhor. Disse mais: porque persegue o meu senhor assim o seu servo, pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses.
Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente, errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, passa cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27, Davi vai ter outra vez com Aques, rei de Gate. Diz, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, e ele e seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoá, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziglac, pelo que Ziglac pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e deram sobre os Jesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aques. E dizendo Aques: sobre onde destes hoje, Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeremeleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher, para fazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se-lhe ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Capítulo 28, Saul consulta uma pitonisa em Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntamente os filisteus, os seus exércitos, juntando os filisteus seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ele e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor
a uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: porque me tens enganado, pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: porque me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: porque, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor te tem rasgado o reino da tua mão, e eu tenho dado a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso, e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e ao arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de que Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada e à tua voz, e pôs a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, a degolou, e tomou farinha, e amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Capítulo 29. Davi marcha com Aques contra os israelitas. E ajuntaram-se os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel, e os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aques achou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal
em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje, porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: por que fiz ou que achaste no teu servo desde o dia em que estivesse diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem eu sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo. E levantando-vos pela manhã, de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Glória a Deus, nós finalizamos hoje a leitura de 4 capítulos, 26, 27, 28 e 29, E amanhã nós vamos finalizar o 4º livro histórico de 1 Samuel, lendo capítulo 30, 31, e entrando já no 5º livro histórico de 2 Samuel, capítulo 1. Amém, irmãos? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor e dando graça a Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, que até aqui nos ajudou o Senhor, e vai continuar nos ajudando pela sua graça e misericórdia, porque Ele é um Deus conosco, Emmanuel, que está sempre presente, pronto a nos ouvir, pronto a nos ajudar, pronto a atender o nosso clamor, a nossa oração, quando nós nos achegamos a Ele em espírito e em verdade. Amém? Pai querido, Deus amado, Deus único e poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, Senhor, e que pela Tua palavra todas as coisas vieram à existência, Pai. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós Te damos graças por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muitos são os Teus benefícios, Senhor, e o que daremos nós por todos esses benefícios a qual o Senhor tem nos feito, meu Pai, a não ser que nós colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, operar o Teu querer, a Tua vontade, através de nós, a Tua obra salvífica, a Tua obra de cura, de libertação, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado através de nós, meu Pai. Que neste dia, mais uma vez, o Senhor esteja no controle de todas as coisas que há de se dar, de tudo que havemos de fazer, que a boa mão do Senhor esteja conosco, diante do forte inimigo, diante daqueles que se levantam sem causa, sem motivo, sem razão, diante, Pai querido, Deus amado, dos problemas, das dificuldades da vida, do dia a dia, que o Senhor possa nos abençoar e nos conceder a bênção e a vitória diante das enfermidades, doenças, diante de todo mal, Senhor, que o inimigo quiser intentar contra nós, que o Senhor venha prevalecer em o nome do Senhor Jesus Cristo e que a Tua bênção que enriquece, não acrescenta nenhuma dor, esteja conosco, Senhor, e em nós, e que as mãos de Deus possam ser levantadas e estendidas para nos conceder a bênção e a vitória, Pai. Em nome de Jesus, que nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém e amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?